O dia que o Senhor me mostrou a igreja cujos membros herdarão o reino dos céus. Eu vou te contar aqui neste vídeo, mas antes quero lhe pedir, se inscreva, deixa teu like, comenta aqui amém e essencialmente partilha para que outros também possam conhecer este conteúdo. Há tempos atrás, naquela altura, eu ia orando, perguntando a Deus qual era a igreja certa, pois não queria errar de forma alguma em buscar a Deus. Então eu ia perguntando a Deus qual era a igreja certa, em que igreja eu deveria ir, será que a igreja que eu estava frequentando era certa ou precisaria mudar? Eu apenas queria obedecer a Deus e seja qual fosse a vontade de Deus, onde Deus me mandasse, aí eu iria. Então eu ia pedindo dia após dia a Deus qual era a igreja certa, em qual igreja eu deveria congregar, em qual igreja deveria ir, e a igreja cujos membros herdarão o reino dos céus. Então, numa dessas noites, enquanto eu ia dormindo, eu percebi que estava acordado no espírito, e nesse momento eu flutuava sobre a cidade do Quito, eu flutuava sobre as casas do Quito, ia flutuando assim sobre as casas, e naquele momento, enquanto eu ia flutuando, eu olhei nos lados e percebi que algumas pessoas estavam sendo arrebatadas, ou seja, estava acontecendo o arrebatamento, as pessoas iam subindo aos céus, e naquele momento um questionamento vinha em mim: quem são os que estão a subir? De qual igreja são? Então nesse momento me veio a vontade de ir sobre as igrejas para ver qual igreja os membros estavam subindo. E naquele mesmo dia, a primeira coisa que eu fiz foi ir a uma igreja adventista. E naquele momento, quando eu fui àquela igreja, eu percebi que naquela igreja havia alguns membros subindo. Havia alguns membros que estavam sendo arrebatados aos céus. Estavam sendo arrebatados por Jesus Cristo, indo aos céus. Naquele momento me veio o entendimento de que a igreja certa era a igreja adventista, mas também fiquei com uma dúvida: será que outras igrejas também estavam sendo arrebatadas? Fiquei com alguma dúvida. E naquele momento, porque aí onde eu estava, a cerca de 200 a 300 metros, havia outra igreja, a igreja batista. Então eu fui naquela igreja para ver se havia ali membros cujos estavam também subindo. E naquele momento eu vi que também haviam membros que estavam subindo. Então naquele momento eu pensei, então quero dizer que além da igreja adventista que acerta, também existe a igreja batista que também acerta. Não necessariamente está focado no sábado, mas está focado na palavra. Então naquele momento eu fiquei com alguma dúvida: será que existe mais outra igreja que também os membros estão subindo? Será que também existe outra igreja cujos membros herdarão o reino dos céus? Naquele momento eu fui para outra igreja. Nesse momento eu fui pegar Nova Estrela, no caso a igreja era IECA. E naquele momento eu fui. Quando cheguei naquela igreja, eu percebi que haviam também ali membros subindo. Então fiquei com dúvida: será que todas as igrejas os membros estão subindo? Será que todas as igrejas existem cristãos que estão subindo? Naquele momento, para tirar toda a dúvida, eu decidi ir a uma igreja católica. Nesse momento eu fui para a igreja católica que ficava a cerca de 500 metros, e quando cheguei lá também notei que haviam pessoas que também estavam subindo aos céus, também estavam sendo arrebatadas. Então fiquei, então qual igreja não é certa? E nesse momento, com alguma dúvida, eu decidi ir para a igreja onde eu congregava também para ver se também ali havia pessoas que estavam subindo. E dito e feito, também percebi que haviam pessoas que também estavam sendo arrebatadas. E nesse momento eu fiquei a pensar qual era a igreja certa, mas eu fui perceber ao longo dos tempos, depois de acordar, eu fui perceber que não está na igreja, não está em nenhuma denominação religiosa, mas está na entrega que nós fizemos a Jesus Cristo, no qual confessamos verdadeiramente a Jesus Cristo, no qual confessamos o nome de Jesus Cristo como nosso Salvador, no qual aceitamos
aceitamos ao Senhor, no quanto em espírito adoramos ao Senhor, no quanto verdadeiramente entregamos as nossas vidas a Deus. Então, nesse momento, eu deixei de me focar necessariamente numa denominação religiosa e passei a focar especificamente na adoração a Deus, pois é esta que salva. Passei a me focar em entregar a minha adoração em espírito e em verdade a Deus. A partir daquele momento, eu entendi que o essencial era exatamente buscar a Deus em espírito e em verdade. Totalmente, não 90%, não 80%, mas totalmente a 100%. E tudo quanto nós somos deve ser doado totalmente ao nosso Senhor. Então, a partir deste momento, eu quero lhe convidar a ir para além da denominação religiosa, a aceitar Jesus, a buscar Jesus, seja quando estás em casa, quando estás no trabalho, quando estás na igreja, mas a buscar a Deus, a buscar Jesus em todos os momentos, pois é ali que consiste a salvação, pois são esses que buscam a Jesus, esses sim, herdarão o reino eterno. Esses sim serão arrebatados quando o dia chegar. Assim, eu creio que um dia você que está ali será arrebatado, mas só existe uma cláusula. Diga a Jesus: eu me arrependo dos meus pecados e hoje eu te recebo como meu único e verdadeiro Salvador. No nome de Jesus, eu declaro o Espírito Santo sobre a sua vida. Somente arrependa-se e produza frutos dignos de arrependimento, e o Espírito Santo estará em ti. E assim se cumprirá a palavra que diz: o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É aquele que testifica que fomos salvos. É aquele que testifica que recebemos a Jesus. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe convidar a dizer amém aqui nos comentários. A mais uma vez seguir este canal, a mais uma vez compartilhar para que outros também vejam esta mensagem. Então, no nome de Jesus, eu declaro a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. No nome de Jesus. Diga amém.